Meus irmãos, a paz do Senhor, glorificamos a Jesus Cristo por mais uma vez estarmos no devocional do lar. Vamos ler hoje 2 Timóteo, capítulo número 2, versículos 3 e 4, que nos diz o seguinte: Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça como negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós bem sabemos que somos soldados de Cristo, pelejamos pelo Evangelho, uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, são considerados soldados. E Paulo, fazendo uma comparação com a nossa vida cristã, com a vida militar, ele diz assim: sofre, pois, comigo, Paulo convidando a Timóteo, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então, estamos sujeitos a enfrentar dificuldades, aflições, mas ele diz que nós devemos saber suportar esses momentos de aflição, baseado na palavra de Jesus Cristo, que está lá em Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo número 16, versículo de número 33, diz assim, Jesus dizendo: tenho-vos dito isso, depois que Jesus deu as instruções, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Glória a Jesus. O mundo. Jesus disse que tinha vencido o mundo, E quando nós lemos lá em Marcos, capítulo 16, versículo 19, a gente vai se deparar com a segunda expressão. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então Jesus venceu todas as coisas aqui. E ele disse que a gente ia ter aflição, mas tivesse calma, ânimo, não desfalecesse, porque Jesus venceu e foi recebido no céu. E Paulo disse que a gente tem que saber sofrer, ou seja, para que a gente não venha parar, não venha desistir, não venha murmurar. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E ele diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Ou seja, não são as adversidades, as aflições, as ofertas mundanas que vai nos impedir, ou que seja, que a gente vai se embaraçar com elas. Então a gente não vai se embaraçar com essas coisas. Por quê? Porque nós estamos agradando aquele que nos alistou para a guerra. Nesse mesmo capítulo 2 de Timóteo, 2 Timóteo, no versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, ou seja, de maneira que agrade ao Senhor. Uma das maneiras de agradar ao Senhor é acreditando nele, tendo fé. Hebreus, capítulo número 11, versículo número 6, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, a seguinte expressão, 11 e 6. Sem fé é impossível agradar-lhe ao Senhor, Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé a gente não pode agradar a Deus. Então, se a gente está procurando agradar aquele, a primeira coisa que nós temos que ter é fé. Não se embaraçando com as coisas do mundo, perdendo esta fé por incredulidade. E se nós tivermos fé, nós seremos vencedores. Quando a gente ir lá em Números, capítulo número 14, versículo número 8, a palavra do Senhor diz assim, palavras de Josué e Caleb: se o Senhor se agradar de nós, ele então nos porá nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Então, sempre é uma promessa para quem agrada ao Senhor, quem é vencedor. Então, se estamos militando, estamos nesta labuta cristã, a gente não deve se embaraçar. A gente se embaraça com aquilo que às vezes aparenta que não é nada, mas pode impedir de nós prosseguirmos a nossa jornada. Então, por que eu não devo me embaraçar? Para agradar aquele que me alistou para a guerra, que quem nos alistou foi o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente possa tomar o conselho de Paulo, sofrendo as aflições e não se embaraçando na nossa vida cristã. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe mais, resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.